Começando mais uma aula de português. Estamos agora na nossa aula de número 6, cujo tema, você está vendo aí na tela, é a morfologia, chamado de, o primeiro tema, artigo. Tá? E aí, antes da gente falar o que é morfologia e o que é artigo, começando, como sempre, com um fragmento de texto. Olha lá. Água é o título dele. A água é um recurso natural abundante, essencial para a existência de vida na Terra. O planeta Terra é constituído por uma extensa massa de água, correspondendo ao que conhecemos como hidrosfera. Além de estar presente na composição do planeta, a água também compõe parte do nosso corpo, permitindo-nos pensar que falar de água é falar de sobrevivência. Essa substância é utilizada em atividades essenciais ao ser humano, como a produção agrícola, e também usada como solvente universal. Nós vamos falar de artigo. E aí, isso que está colorido tem a ver com o nosso assunto. O A antes de água, o A antes de existência, o O antes de planeta, o A novamente antes de água, o A antes de produção. Todos em vermelho. Aí eu coloquei o A antes de terra em azul, porque ele está junto com N. O na, que na verdade, um dia você aprendeu que é a fusão da preposição em com o artigo a. Então, o artigo pode vir sozinho ou o artigo pode vir junto com uma preposição. Vejam na tela. Você está vendo ainda a mesma coisa do ao, a mesma coisa do na, a mesma coisa do do, a mesma coisa do ao, por fim. E o uma, que está em verde, que é o que a gente chama de artigo indefinido. Mas vamos com calma. É só para você ver que ao longo de um parágrafo, vários artigos existem. Bom, eu disse assim, aula 6, morfologia, artigos. Vai na tela. Morfologia, o que é isso? A morfologia é uma das partes da gramática que serve para estudar ou a estrutura, ou a formação, ou a classificação das palavras. Por exemplo, quando eu tenho a palavra menininha, essa palavra menininha, ela vem da palavra menino. Quando eu tenho menininha, eu passei para o feminino. E quando eu tenho menininha, além de estar no feminino, está no diminutivo. Então a palavra menino e menina, menininho e menininha, elas são objeto de estudo da morfologia, porque eu estou mexendo na estrutura e formando novas palavras. Mas eu coloquei também, olha aí na tela, que tem a ver com a classificação. E aí, a classificação é que faz com que as palavras da língua portuguesa sejam divididas em 10 classes. Então, quando se fala a classificação morfológica ou a identificação das classes de palavras, eu tenho que saber, eu que vou fazer concurso, né? Eu que vou fazer prova. Eu, falante da língua, teoricamente não tenho que saber disso. Mas, para que a gente explique alguns fenômenos da linguagem, inclusive da sintaxe, da concordância, do uso da crase, etc. e tal, eu tenho que ter uma noção das classes de palavras, que é o que nós vamos começar a partir de agora. Quais são as 10 classes? Olha aí. Nós temos aí o substantivo, que é o nosso tema da próxima aula, o artigo, que é a aula de hoje, o adjetivo, o numeral, o pronome, o verbo, o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. Então, vem cá. Nós teremos, a partir de agora, aulas sobre cada uma dessas classes gramaticais. Algumas delas, uma aula mais sucinta, e outras delas, uma especificação. Por exemplo, quando a gente fala de verbo, tem uma série de aspectos de verbo que nós vamos ter que trabalhar. Quando a gente fala de pronome, tem uma série de aspectos de pronome que nós vamos ter que desenvolver. Quando a gente fala de conjunção, a mesma coisa. Por quê? Pronome, verbo e conjunção são as 3 classes gramaticais que mais são cobradas em provas de qualquer concurso, de qualquer banca e de qualquer nível. Ok? Vamos lá na tela? Hoje o nosso tema é o artigo. E a definição é que o artigo é uma palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida.
Em outras palavras, artigo é uma palavrinha que é seguida de um substantivo. Porque está dizendo que ele vem antes de um substantivo. E que negócio é esse de ser indefinido ou definido? Espera lá, na tela. Além disso, se é definido ou não, o artigo me diz se a palavra é masculina ou feminina, isso é o gênero, ou se uma palavra é singular e plural, esse é o número. Então eu sei se a palavra é feminina, muitas vezes pelo artigo. O estudante e a estudante. Eu sei que é feminino se tem o a. Eu sei que é masculino se tem o o. Né? Por exemplo, o cônjuge pode ser o marido ou a esposa. Mas a palavra cônjuge, ela é masculina, porque tem um artigo o. Então vamos lá na tela? Olhando então a questão dos artigos, os artigos definidos são aqueles que, como disse no contexto lá inicial, eles empregam de maneira definida ou de maneira precisa. O a, o os e o as. Então, quando eu digo assim, lá na tela, conversei com o dono da loja. Esse o, depois dele tem a palavra dono. Quando eu falo que eu conversei com o dono da loja, eu estou insinuando para quem está me ouvindo que essa loja tem um dono só. Tá? E eu, mesmo que eu não tenha falado quem é, eu sei quem é. Agora, gente, eu vou te pedir um cuidado. Nós não falamos de outra classe gramatical, mas eu já te disse que para uma palavra ser um artigo, ela tem que ser seguida de um substantivo. E esse substantivo vai ser masculino se eu tiver um o, ou vai ser feminino se eu tiver um a. Agora, olha só, quando eu falo assim, nós o encontramos no shopping. Quando eu tenho essa frase, nós o encontramos no shopping, cuidado para você não cair em armadilhas de prova. Isso não é artigo. Por que que não? Porque depois do o, não tem um substantivo masculino. E encontramos é uma forma do verbo encontrar. Então, na verdade, faltou um acento aqui, ó. Isso significa dizer assim, olha, nós encontramos ele no shopping. Na linguagem coloquial, a gente fala assim. Nós encontramos ele lá. Se é mineiro, fala assim. Nós encontramos ele. Mas você sabe que vendemos ele, compramos ele, chamamos ele, não é norma culta. Então, o nem sempre é um artigo. Ele é um artigo definido, sim. Ele é um artigo definido masculino, sim. Desde que depois dele nós tenhamos o quê? Um substantivo. Na tela. O que são os artigos indefinidos? São as palavras uma, uns e umas, desde que também depois venha um substantivo de maneira vaga. Vou comprar um carro em breve. Eu não sei que carro. É um carro. Quando eu falo assim, olha, eu resolvi comprar o carro. Quem está me ouvindo já sabe de que carro eu estou falando. É aquele específico. Olha, eu vou comprar um carro. Pode ser um carro importado, um carro nacional, um carro popular, um carro barato, um carro usado, mas é um carro. Tá certo? Agora, quero que você tome cuidado. Aqui, ó. Ele tem apenas 1 ano de idade. Quando eu falo que ele tem apenas 1 ano de idade, tudo bem, ó. Eu tenho aqui um seguido de um substantivo masculino. Só que, embora isso aqui seja um substantivo, se eu estou definindo que ele tem 1 ano de idade, isso não é um artigo indefinido, não. Esse 1 aqui é o que a gente chama de numeral. Que o ano que vem ele terá 2 anos. No outro ano ele terá 3 anos. Pessoal, como é que eu sei que 1 é artigo indefinido ou que 1 é numeral? Apenas 1. Por exemplo, somente um aluno será sorteado. Não são 2, não são 3, não são 4. Então, esse somente 1 faz com que esse 1 seja um numeral. Agora, se eu disser assim, um aluno ganhará uma bolsa de estudo. Qual? Um aluno, não falei qual.
Entendeu? Então, se tiver somente, apenas, é numeral. Se não tiver, é um artigo indefinido. Vamos voltar ao texto? Olha só. Isso que está em vermelho, a água, o planeta, a existência e a produção, são artigos definidos, porque são o e a seguido de substantivo feminino. O de um recurso natural, o de uma extensa massa, são artigos indefinidos. Um recurso qualquer e uma extensa massa. Agora, o na é o em mais a, o ao é o a mais o do é o de mais o, e isso aí é a fusão de um artigo com uma preposição. Então, na tela, o que está em vermelho são artigos definidos, o que está em verde são artigos indefinidos, e o que está em azul é a combinação de uma preposição, ou a contração de uma preposição, com um artigo. No caso aí, todos eles são artigos definidos, tá bom? Então, definimos, nessa aula de hoje, o que são os artigos. Falei que eram 10 classes gramaticais. A nossa próxima aula, que é a aula 7, nós vamos estudar isso aí, ó, a morfologia, o substantivo. Como é que a gente sabe que uma palavra é substantivo? E assim, gradualmente, gradativamente, nós estamos construindo aí as nossas aulas de português. Por hoje, ficamos por aqui. Em breve, tem mais. Até lá.